Era junho de 2020. A pandemia ainda estava no auge. E como todo mundo, eu também passava a maior parte do tempo trancado em casa. Eu precisava sair, respirar um pouco. Foi aí que surgiu a ideia de acampar. 6 pessoas toparam. Encontramos um lugar incrível no Google Maps, à beira de um lago. O lugar parecia isolado, perfeito. Ficava a 5 horas de distância. Dividimos em 2 carros. Não caberia todo mundo, nem o equipamento, em um só. No meu carro estavam eu, minha irmã, a amiga dela chamada Hannah e um cara chamado Jack. Ele veio com a Hannah. Não sabia se era namorado, amigo, e para falar a verdade, nem perguntei. No segundo carro estavam minha prima e o marido dela, Josh. Saímos por volta das 3 da manhã para chegar no local ainda de manhãzinha. A estrada era cheia de curvas. 2 horas depois, Jack começou a reclamar que estava enjoado, o que era compreensível. Perguntei se ele queria que eu parasse. Ele disse que ainda não. Jack estava no banco de trás com Hannah. De vez em quando eu olhava pelo retrovisor, tentando ver como ele estava. Eu só não queria que ele vomitasse no meu carro. Mas então, eu percebi algo estranho. Ele mexia na mochila e sorria de um jeito esquisito. Em seguida, começou a fazer perguntas que me deixaram desconfortável. Jack, as portas do carro estão trancadas? Respondi que sim, que travam automaticamente quando o carro entra em movimento, como quase todos os carros hoje em dia. Troquei um olhar com minha irmã, aquele tipo de olhar que diz, isso não tá certo. Pouco depois ele avisou que ia vomitar. Ofereci parar no acostamento da rodovia, mas ele insistiu que eu pegasse uma estrada de terra que, segundo ele, estaria logo à frente. Achei estranho ele saber disso. Liguei para minha prima, que vinha logo atrás, e avisei que íamos sair da estrada principal por causa do Jack. Seguimos por uma trilha apertada, mal dava para passar com o carro. A vegetação era densa. Em vários momentos perguntei se podíamos parar por ali mesmo. Ele sempre respondia, Jack. Mais um pouco, continua. Meu desconforto aumentava. Olhei para minha irmã mais uma vez e ela também parecia tensa. Até que ele mandou parar. Saiu correndo do carro e entrou no mato. Desapareceu na escuridão. Não dava para ver quase nada, só o que os faróis iluminavam à frente. 2 minutos, 3, 5, 10, nada. Foi então que 3 homens surgiram entre as árvores do nosso lado esquerdo. Usavam aquelas máscaras dos filmes Uma Noite de Crime e parecia que estavam armados. Buzinei com força e comecei a dirigir para frente, onde eu teria espaço para manobrar. Minha prima fez o mesmo com o carro de trás. Enquanto acelerava, olhei pelo retrovisor. Eles continuavam lá. Mas aí veio outro problema. Uns 100 metros à frente, algo brilhou no chão. Era uma armadilha de pregos, uma daquelas tiras metálicas que furam os pneus. Parei, desci correndo, joguei aquilo para o mato e voltei para o carro o mais rápido que consegui. Quando olhei pelo espelho, eles estavam correndo na nossa direção. Pisei fundo. Voltamos para a rodovia em questão de minutos. Minha prima me ligou desesperada. Quem eram aqueles caras? Respondi que não sabíamos e que Jack nunca mais voltou do mato. Mais tarde, Hannah recebeu uma mensagem dele. Que se dane. Só isso. Começamos a interrogar Hannah. Perguntamos de onde conhecia aquele cara. Ela disse que tinham se conhecido no Tinder algumas semanas antes. Fomos fuçar o perfil dele. Os sinais de alerta estavam todos lá, mas a gente não tinha visto. Jack tentou nos atrair para uma emboscada, talvez para nos assaltar, talvez para algo muito pior. Minha irmã cortou relações com Hannah depois disso. Não sabemos se ela voltou a falar com Jack, e sinceramente, esperamos que não. A viagem foi cancelada, e até hoje a gente evita falar sobre isso. Se eu tivesse seguido por aquela estrada sozinho, talvez você nunca tivesse escutado essa história. Sempre gostei de viagens longas de carro. Às vezes, pego a estrada só por prazer, ouvindo música e me deixando levar sem rumo certo. Costuma ser só por um fim de semana.
Levo meu cachorro, o Zeke, e se a viagem se estende, passo a noite em algum motel barato. Há algumas noites resolvi fazer isso de novo. Na volta saí mais tarde do que o normal. O cansaço começou a bater e percebi que não conseguiria chegar nem na próxima cidade, muito menos em casa. A estrada era cercada por uma floresta densa. Quando vi uma clareira entre as árvores, saí do asfalto e entrei na terra batida. A ideia era dormir no carro, mas eu não sabia se isso era permitido naquele lugar. Então continuei dirigindo até não conseguir mais ver a estrada. Soltei o Zeke para fazer as necessidades dele, depois inclinei o banco todo para trás. Assim que ele voltou, tranquei as portas por dentro. O lugar onde parei ficava de frente para uma pequena cabana, mas não diretamente em frente. Havia árvores demais para isso. De onde eu estava parecia abandonada. Não me senti invadindo nada. Talvez ninguém morasse ali há muito tempo. Depois de alguns minutos, comecei a adormecer. Devo ter dormido por algumas horas, até acordar com o Zeke rosnando baixinho no banco de trás. Fiquei em silêncio, tentando entender o que ele estava ouvindo. Foi quando escutei passos do lado de fora do carro. Logo depois veio um som agudo, como se algo estivesse arranhando a lataria. O Zeke enlouqueceu, começou a latir sem parar. Liguei os faróis, foi aí que vi. Um homem alto circulava lentamente o carro, arrastando algo pesado contra a lataria. Parecia uma chave, mas o som era muito mais agudo. Ele não tirava os olhos de mim. O sorriso era malicioso. Horrorizado, levantei o banco e liguei o motor, pronto para acelerar. Mas o homem foi até o para-choque da frente. Ao redor do carro só havia árvores. A única saída era por onde ele estava. Gritei e buzinei com força. O Zeke ainda latia feito louco. Foi quando percebi, ele estava segurando uma faca de açougueiro. O homem começou a andar na direção da porta do motorista. Sem pensar duas vezes, aproveitei a brecha e arranquei com tudo de volta para a estrada. Dirigi direto para casa, sem parar uma única vez. Quando cheguei, fui ver os estragos. A pintura do carro estava completamente arranhada. Não sei se aquele homem queria me dar uma lição por ter parado ali, ou se ele sequer era o dono do lugar. Só sei de uma coisa: nunca mais vou dormir no carro em um lugar remoto. Nunca mais. Quando eu estava no último ano do ensino médio, eu e 2 amigos costumávamos dirigir até um cemitério para caçar fantasmas de madrugada. Não havia muito o que fazer numa cidadezinha do interior de Vermont. A gente caminhava pelo lugar, tirava fotos e gravava vídeos, mas nunca vimos nada de anormal. Se você nunca esteve em Vermont, vale dizer: a maioria das estradas é estreita, sinuosa e coberta por mata fechada. Vivíamos no meio do nada, sem postes de luz e com casas a quilômetros de distância umas das outras. O caminho até o cemitério levava cerca de 30 minutos, uma estrada de mão dupla com poucas casas velhas e caindo aos pedaços. A atmosfera já era naturalmente assustadora, mesmo sem o cemitério envolvido. Numa dessas noites, por volta das 2 da manhã, estávamos a caminho do cemitério. Já havíamos percorrido metade do trajeto quando um carro surgiu atrás de nós, do nada, e colou no nosso para-choque. Ele estava tão perto que eu não conseguia nem ver os faróis. Não dava para ver o modelo do carro, nem quem estava dirigindo. Reduzimos a velocidade, achando que talvez fosse algum policial à paisana. Mas o carro também reduziu, mantendo exatamente a mesma distância. Acelerei, ele também. Foi aí que ele desligou os faróis. Lembrando, não há um único poste de luz naquela estrada. Era breu total. Eu comecei a correr, indo bem acima do limite de velocidade. Só então começamos a ganhar distância. Pensamos que o havíamos despistado, até que 1 minuto depois, os faróis acenderam novamente e ele estava colado na gente outra vez. Mais 20 segundos, e as luzes se apagaram de novo. Quando voltaram, lá estava ele, na mesma distância. Esse jogo de acende e apaga aconteceu mais 3 ou 4 vezes. Tentei ignorar, achando que era só algum imbecil apressado.
Mas, ao nos aproximarmos da entrada do cemitério, o carro finalmente reduziu a velocidade. Entramos, estacionamos e começamos a caminhar entre os túmulos. Não havíamos dado nem 5 minutos de caminhada, quando outro carro parou bem atrás do nosso.